chamar de irmãos a todas as criaturas. Deus fez um mundo tão bom, fez o irmão sol e a irmã lua. Tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é bom. Quero chamar a todos de irmãos, pois tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é bom. Quero chamar a todos de irmãos, pois tudo que Deus fez é bom. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prosseguindo nossas reflexões sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Ecologia Integral, Deus viu que tudo era muito bom. Hoje nós iniciamos uma nova etapa. O texto base da campanha propõe tempos de mobilização, a continuidade da reflexão além da Quaresma. É preciso que esse tema esteja de fato no nosso dia a dia, no cotidiano de nossas comunidades. Por isso, nós vamos ao longo dessa semana lembrar oportunidades que teremos ao longo de 2025 para retomar esse tema e ir aprofundando cada vez mais nosso compromisso com a vida na nossa missão de guardiões da criação. Os editores do texto base colocam então um pedido que as comunidades, movimentos e pastorais, as paróquias, dioceses e regionais incluam nos seus calendários estas iniciativas mundiais e promovam ocasiões de reflexão, de vigílias de oração, preces nas celebrações eucarísticas, publicações nas suas redes sociais e cobertura nos seus meios de comunicação. Será uma valiosa contribuição. Também nós somos chamados a vivenciar esse tempo. E você que já nos acompanha há mais tempo em nossas reflexões, sabe que todos os anos, no mês de setembro, nós dedicamos nossa reflexão ao tempo da criação. O tempo da criação, que é uma mobilização ecumênica global, ocorre anualmente entre os dias 1º de setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, e dia 4 de outubro, a festa de nosso Pai Seráfico, São Francisco de Assis. Hoje, então, nós queremos aprofundar um pouco mais no conhecimento do que vem a ser a proposta do tempo da criação. Façamos, então, a nossa oração da campanha da fraternidade. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de Tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza da Tua obra, e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, Teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos. Dá-nos nesta Quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o Teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de Ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparaste para nós no céu. Amém. De toda a terra em nossas mãos,
Anualmente, nós realizamos o tempo da criação. Em nossas reflexões, sempre dedicamos os dias de 1º de setembro a 4 de outubro a essa temática. E sempre a Suzana Moreira participa conosco. Ela que é do movimento Laudato Si e coordena no Brasil esse tempo da criação. Seja muito bem-vinda, Suzana. Paz e bem, queridas irmãs e irmãos. Meu nome é Suzana Moreira. Eu sou doutoranda em teologia pela PUC-Rio e trabalho também com o movimento Laudato Si, que está fazendo 10 anos, junto com a encíclica Laudato Si, que está fazendo 10 anos, nesse ano de 2025, onde tantas coisas estão acontecendo, tantos momentos oportunos para a gente colocar em prática a nossa vocação de guardiões da nossa casa comum, como o Papa Francisco nos lembra na Laudato Si. A campanha da fraternidade esse ano nos ajudou muito a aprofundar como nossa fé cristã está intimamente ligada a esse chamado de cuidar da criação. E por isso é uma alegria pensar nesses tempos de mobilização onde a gente pode dar continuidade, dar frutos dessa campanha da fraternidade esse ano e no contexto de 2025, celebrando esse aniversário da Laudato Si, pensando também no aniversário dos 800 anos do Cântico das Criaturas e pensando também nos 1700 anos do Credo Niceno-Constantinopolitano, aquilo que nos une enquanto família ecumênica. Todas as denominações cristãs estão celebrando isso também. E por isso que é muito bonito pensar no potencial que o tempo da criação tem esse ano. O tempo da criação acontece todos os anos, do dia 1º de setembro a 4 de outubro. Dia 1º de setembro sendo o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Casa Comum. E dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. A gente tem aí então um mês, um pouquinho mais de um mês para nos unir com todas as pessoas cristãs no mundo para rezar e agir pela criação, para refletir sobre esse mistério fundamental da nossa fé, que é a criação de Deus, o ato divino da criação, Deus Criador. O que tudo isso significa para a gente, né? O que essa verdade fundamental da nossa fé, de crer em Deus Criador, nos diz para os dias de hoje, nesse tempo tão complexo que a gente tem vivido, vendo tantas guerras, tantos conflitos, tantas polarizações, e o quanto que tudo isso gera consequências que ferem a própria criação, seja nós enquanto humanidade, seja o ambiente em que vivemos, os ecossistemas. E como a gente sabe que tudo está interligado, isso afeta todo o cosmos, essa família cósmica que Deus nos criou, enquanto sua criação de amor, né? E o tema do tempo da criação esse ano, ele nos ajuda a pensar justamente sobre essa ruptura das relações fundamentais, nossas relações com nós mesmos, com o próximo, com a natureza, com Deus. Porque o tema desse ano é paz com a criação. Um tema muito profundo, porque quando se trabalha com o conceito de paz no nosso ambiente cristão, a gente não está falando de uma paz superficial, a gente não está falando só de ausência de guerra, mas a gente está falando da paz naquele sentido bíblico profundo, né? A palavra hebraica shalom, que representa a restauração total dessas relações quebradas, tudo aquilo que a gente rompeu nessa comunhão da família cósmica que Deus nos criou. Então, quando a gente fala de paz, quando a gente lembra desse conceito de shalom na Bíblia, a gente está falando sobre a necessidade de uma restauração da nossa relação com Deus, com nós mesmos, com toda a família humana e com o resto da criação. A passagem bíblica que inspira o tema desse ano é Isaías, capítulo 32, 14 a 18, onde ele diz:
porque o palácio está abandonado, a cidade tumultuosa, deserta. A fortaleza de Ofel e a torre de vigia estão convertidas para sempre em terras abandonadas, para a delícia dos asnos selvagens e pastagem dos rebanhos. Até que do alto Deus nos dê um novo espírito. Então o deserto se converterá em jardim, e o jardim será como uma floresta. O direito habitará nestas terras, agora desertas, e a justiça reinará no futuro jardim. O oásis de paz, a justiça produzirá a paz, e daí resultará para sempre tranquilidade e segurança. O meu povo habitará num oásis de paz, em moradas tranquilas e em lugares sossegados. Essa passagem, o profeta Isaías retrata uma criação desolada, desprovida de paz devido à injustiça e a essa ruptura das nossas relações fundamentais entre nós enquanto família humana, com todo o resto da criação, com Deus e com nós mesmos. A gente percebe o quanto que essas cidades devastadas, esses terrenos desertos, que tanto o profeta nos diz quanto a gente consegue ver hoje no mundo, são reflexos do impacto destrutivo que as atividades humanas têm e são capazes de causar na Terra. Isso gera consequências para todos os âmbitos da criação. Os animais que precisam se deslocar, procurar outros lugares para habitar. Os seres humanos que precisam migrar também por causa dessa destruição da terra. Esses habitats que são destruídos, tantas espécies são destruídas. E o Papa Francisco nos lembra na Laudato Si que tudo que foi criado é um reflexo de Deus, é um sinal do amor de Deus. Então todas essas espécies que estão sendo perdidas são pequenos sinais de Deus que nós estamos matando. Mas quando a gente pensa nesse contexto de guerras e conflitos, e essa forma como a humanidade desenvolveu o seu modelo de progresso, de desenvolvimento, há grupos específicos, setores específicos da sociedade que têm mais responsabilidade do que outros. Porque não é a humanidade inteira que rompeu as suas relações com o resto da criação. Se nós olharmos para os povos indígenas, por exemplo, eles são um exemplo de como viver sem romper com essa relação com a terra. Eles não causaram esses conflitos que destroem a terra. Então, nesse tempo da criação esse ano, pensando também no fato de que o tempo da criação vai acontecer poucas semanas antes da COP30, que vai acontecer em Belém, vai ser um momento oportuno para a gente pensar quais grupos, quais setores da economia, quais líderes políticos a gente pode pressionar para ajudar a trazer mais justiça para a Terra, mais justiça para todos os seres humanos e assim poder construir esse jardim de paz, poder restaurar nossas relações enquanto família cósmica, enquanto criação de Deus e assim ser fiel à nossa vocação de guardiões da criação. Que o Espírito Santo, o sopro divino, a Ruá de Deus, como é dito na Bíblia hebraica, nos guie adiante para viver esse tempo da criação de forma profética e ativa. Ecologia integral é um grito de esperança, de alerta e compromisso por uma nova aliança. Mas o homem na ganância perde a compreensão. Ele explora sem limites
criação. Por isso estamos aqui, reunidos com nossos irmãos, para celebrar e louvar a beleza da criação. Para celebrar e louvar a beleza da criação. É tempo de mobilização. Como cantar a canção do Senhor em terra tão estranha? Reaprendemos a pronunciar teu nome frágil e constante na vida dos pobres. Reafirmamos que aqui que tu és amor, que teu reino não é desse mundo, desses homens e seus modos de tortura. Reencontramos tua presença nessa esperança pouca, neste caminho de cruz, nesta esperança teimosa e na voz necessária dos profetas. Somos nós, aprendiz de ressurreição. Poema da pastora Nancy. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Agradecemos a Suzana pela sua contribuição e que nós possamos já, junto às nossas comunidades, às pastorais e movimentos que participamos, já pensar em atividades para setembro. Coloque na sua agenda o mês de setembro, de 1º de setembro a 4 de outubro, para celebrarmos o tempo da criação. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Há um tempo para tudo debaixo do céu. É tempo de amar, é tempo de cuidar, é tempo da criação, é tempo da criação. Chamados a agir com toda a criação, esperançar o mundo, esta é nossa missão. É tempo da criação, é tempo da criação. A criação sofre e geme pela nossa ambição. Vamos todos sonhar juntos um novo mundo de irmãos. É tempo da criação, é tempo da criação.